Mais uma vez estou com a minha Bíblia aberta no livro de Apocalipse, livro apologético, capítulo de número 5, no verso de número 1 ao verso de número 5, nós estaremos lendo. E vi na destra do que estava assentado sobre um trono, um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte, bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? Ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra pode abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém for achado digno de abrir o livro, nem de o ler e nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Queridos amados, esta palavra, ela traz para nós um brando de vitória. A Bíblia fala da visão que João teve do livro, que era o livro da vida selado com 7 selos. A Bíblia diz que quando João ele foi levado para a ilha de Pátimo, ele está ali presenciando várias visões de Deus. Ele vê uma dessas que era maiores do que todas, que era a visão do livro que estava selado com 7 selos, e estava à destra do que estava sentado sobre o trono, que era Deus. E João começa a olhar para esta visão, ele começa a ver um anjo bradando nesta visão com grande voz, dizendo: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? Ninguém no céu, nem na terra e nem abaixo da terra podia abrir esse livro e nem olhar para ele. Quando João começa a ver esta visão, ele começa a ver o anjo dizendo que não tinha ninguém que poderia abrir o livro da vida e desatar os 7 selos. Ele começa a olhar para esta visão e ele começa a ver algo que traz para nós, dentro desta palavra, como um título da palavra que eu quero estar ministrando, o título: a vitória do Calvário. Ele começa a ver a vitória do Calvário. Ele começa a ver que alguém ia abrir esse livro e ia trazer a vitória do Calvário, que era o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Sobre o título desta mensagem, nós vemos que João começa a ter esta visão, e quando ele vê o anjo bradando que não tem ninguém para abrir e desatar os selos, João começa a chorar, porque ele começa a ver uma história, que era a história da igreja. O que vai ser da igreja? Quem vai desatar os selos do livro da vida? Neste momento ele começa a sentir no coração dele uma profunda tristeza, porque o anjo bradava na visão e dizia: ninguém no céu, ninguém na terra e ninguém abaixo da terra pode desatar os 7 selos do livro da vida. Mas alguém por nome de Cordeiro de Deus e de Leão da tribo de Judá, chamado Jesus Cristo de Nazaré, ele ia desatar os 7 selos deste livro, que é o livro da vida, como a vitória lá no Calvário, na cruz. Jesus Cristo ia vencer. Jesus Cristo, ele ia trazer para a igreja a certeza que ele ia desatar os 7 selos do livro da vida. De repente João começa a olhar para esta visão, ele começa a chorar, ele começa a ver o anjo bradando, ele chora muito. E a Bíblia diz que vem um ancião de encontro com João, e este ancião começa a dizer: João, não chores, não chores, João, porque alguém, João, venceu, alguém, João, vai trazer a vitória da cruz do Calvário. Olha lá, João,
De repente João começa a olhar nesta visão, e a Bíblia diz que o ancião começa a dizer: João, não chores, olha lá o cordeiro, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi que venceu para desatar os 7 selos do livro, João. Neste momento João começa a olhar para a visão, e ele começa a ver que Jesus havia vencido, e Jesus estava com a vitória da cruz do Calvário nas mãos. Ele venceu todas as potestades, ele venceu todos os agrilhões, ele venceu todos aqueles que cercavam ele, que até mesmo julgaram ele. Ele venceu o adversário, ele tomou posse de tudo que o Pai deu para ele, e a Bíblia diz que foi dado todo o poder nos céus e na terra. João começa a olhar para a visão em que o ancião anunciava, e o ancião dizia: João, não chore, eis ali o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi que venceu para desatar o selo do livro da vida. João, esta vitória, ela veio acompanhada com Jesus. Jesus venceu, ele trouxe esta vitória para nós. Jesus, ele como cordeiro, ele morreu na cruz do Calvário, ele foi chicoteado, ele foi humilhado, ele foi desafiado. Jesus na cruz do Calvário como cordeiro, ele diz no livro de Mateus, capítulo de número 11, versículo 28: Vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos como cordeiro, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Jesus, ele diz como cordeiro. Jesus como cordeiro, ele se apresentou para trazer a vitória do Calvário. Mas como leão da tribo de Judá, ele ressuscitou no 3º dia. E ele disse: todo o poder foi me dado nos céus e na terra. Como leão da tribo de Judá, ele venceu a morte, ele venceu o pecado, ele venceu o adversário, ele venceu todas as obras ao contrário, em que o adversário estava colocando para que Jesus não viesse. Mas a Bíblia diz que como leão da tribo de Judá, o ancião anunciava a vitória do Senhor Jesus. João, olha lá, lá vem o Senhor Jesus, e ele vem como leão da tribo de Judá. Esta palavra é uma palavra forte, é uma palavra de que Jesus venceu, ele entregou para nós a certeza da nossa salvação, a certeza de que a vitória na cruz do Calvário, ele ressuscitando no 3º dia, ele estava vencendo por todos. Quando João olha para esta visão, João começa a chorar muito, porque ele sabia que se Jesus não viesse, se ele não morresse na cruz do Calvário, o que seria deste livro selado com os 7 selos? O que seria da humanidade? Por isso que nós cremos na palavra em que ele tem colocado no nosso coração, para que nós possamos acreditar que Jesus Cristo foi o único a ressurgir dentre os mortos, a ressuscitar no 3º dia e trazer a vida eterna para que todos recebam. A palavra de Deus está revelando que ele venceu todas as coisas, que ele foi vencedor na cruz do Calvário, que o Senhor Jesus Cristo, como leão da tribo de Judá, ele deu um bramido de vitória, ele deu um rugido de vencedor, ele deu, entregando para todos aqueles que está com o nome escrito no livro da vida, possa acreditar no impossível, acreditar que ele pode fazer aquilo que muitas das vezes nós não entendemos, aquilo que muitas das vezes nós não compreendemos, que somente ele pode realizar. João começa a ver esta visão, e ele começa a olhar para aquele anjo que brandava. Se não tem ninguém no céu, se não tem ninguém na terra, e nem abaixo da terra, o que vai acontecer com a igreja? Mas a igreja ia receber aquele que viria, ele seria chamado Cordeiro de Deus, ele viria
para trazer a vitória da cruz do Calvário e vencer como ele venceu Jesus Cristo de Nazaré. João começa a olhar para esta visão e ele começa a ver alguém, um ancião, dizendo: João, não chores, não chores, porque lá vem o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, aquele que venceu. João, ele vem como vencedor. Você tem que entender que Jesus veio como vencedor. Você tem que vencer as situações da vida, acreditando que como Jesus venceu o mundo, como ele venceu as situações do mundo, nós temos que vencer a cada dia, como a palavra dele nos descreve. Nós teremos aflições do mundo, mas nós temos que ter bom ânimo. Por quê? Porque ele venceu o mundo. Temos que acreditar na vitória da cruz do Calvário. Quando ele carregou aquela cruz, trocou o trono que estava assentado ao lado do Pai, trocou o trono por uma cruz que ele carregou, trocou os anjos no princípio, como diz a palavra do Senhor e nos descreve no Evangelho de São João, capítulo 1, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Trocou os anjos que cantavam ao lado dele e dizia: Santo, Santo, por homens malfeitores. Ele trocou uma coroa de glória por uma coroa de espinho, para vencer, mas vencer como leão da tribo de Judá, morrer como cordeiro. Ele fez isso por amor de nós, para darmos a certeza da vitória da cruz do Calvário, para que nós tomamos posse e podemos deixar o agir de Deus na nossa vida, escrever o nosso nome no livro da vida. Quando João olha para esta visão, ele vê a vitória da cruz do Calvário, ele contempla a vitória da cruz do Calvário, ele contempla que Jesus venceu lá na cruz do Calvário, e que este Jesus que venceu, ele entregou na mão do Pai a certeza de que a salvação daqueles que crê está estampado na cruz do Calvário. João começa a se alegrar, ele começa a ver esta visão, e ele começa a entender que Jesus veio, e quando ele veio com a missão de ser cordeiro, ele veio com outra missão de ressuscitar como leão da tribo de Judá. Por isso que a palavra de Deus, ela realmente, ela impactou o coração de João, porque ele sabia que a história da igreja ia ser mudado pela ressurreição de Cristo. João, não chores, eis aí o leão da tribo de Judá. Às vezes nós choramos tanto e não entendemos que a vitória da cruz do Calvário está sobre a nossa vida. Para muitos, como Paulo, ele escreve no livro de Coríntios: para muitos a morte da cruz do Calvário é loucura, mas para nós que conhecemos, é o poder de Deus que manifesta nas nossas vidas. Para muitos que não entendem, não recebem, a palavra da cruz do Calvário tem sido loucura, mas para aqueles que têm visões, como João, acredita, sabe que Jesus ressuscitou, que ele venceu, tomou posse da vitória, entregando o Espírito para o Pai, dizendo: Pai, está consumado, eu entrego o meu Espírito agora, porque está consumada a salvação da igreja. Então a Bíblia diz que Jesus, naquele momento, ele estava morrendo como cordeiro, mas após 3 dias, ele estava ressuscitando como leão da tribo de Judá. Que esta palavra seja a fortaleza da tua vida, em nome do Senhor Jesus. E nós vamos ouvir mais um louvor para o nosso celeiro espiritual. O sangue da sua morte, o peso da sua cruz,
a aflição do sofrimento, o brilho da sua luz, no lançar da sua sorte, no amargo do no escurecer do mundo, para mim se abriu o céu, no lançar da sua sorte, no amargo do escurecer do mundo, para mim se abriu o céu, o céu, o céu, o céu, o céu. Sangue do seu corpo, morte da sua vida, todo sofrimento, tristezas em tormento, tudo isto por mim naquela cruz. O grito de tormento, sangue no seu corpo, o meu preço ali foi pago por Jesus. O sangue da sua morte, o peso da sua cruz, a aflição do sofrimento, o brilho da sua luz, no lançar da sua sorte, no amargo do no escurecer do mundo, para mim se abriu o céu, no lançar da sua sorte, no amargo do no escurecer do mundo, para mim se abriu o céu, o céu, o céu, o céu, o céu. Sangue do seu corpo, morte da sua vida, todo sofrimento, tristezas e tormentos, tudo isto por mim naquela cruz. Sangue do seu corpo, morte da sua vida, o meu preço ali foi pago por Jesus. Sangue do seu corpo, morte da sua vida, todo sofrimento, tristezas e tormentos,